Olá, hoje nesse vídeo eu quero falar sobre o engano religioso. Como muitas armadilhas têm sido preparadas para pegar você que me assiste. Bem, antes deixa eu me apresentar para aqueles que ainda não me conhecem. Eu me chamo Nathan Silva, sou um ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, por onde fiquei 20 anos e vivi nos bastidores da mesma e vivenciei muitas coisas as quais eu tenho relatado aqui nos meus vídeos, tá certo? E eu gostaria que você, ao acompanhar o vídeo, caso você goste, além de curtir, dar um like, compartilhe com o máximo de pessoas possível, para que essas verdades também cheguem até elas, tá bom? Peço também que você se inscreva aqui no meu canal, porque eu tenho preparado um conteúdo exclusivo, tá? Para essas pessoas que estão se inscrevendo aqui. E também você receberá notificações diárias das postagens de cada novo vídeo que eu publicar, você vai ser avisado. Tá bom assim? Bem, deixa eu começar falando sobre esse engano religioso, lendo um dos versículos que eu separei aqui e comentar sobre eles. Eu quero ensinar você como você identificar o engano religioso dentro de uma igreja. Então você vai aprender hoje, caso a igreja que você congrega, ela tem sido, digamos assim, uma dessas igrejas, tá? Onde tem sido implantado esse engano religioso, e você está vivendo enganado, enganada, então você vai aprender agora como identificar. Então eu vou ler um versículo que diz assim, olha, está lá em 2 Pedro 2, capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente, atente para essa palavra, encobertamente, heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então, observem que esses falsos profetas, eles jamais vão se apresentar para você como falso profeta. Esses falsos profetas, eles jamais vão apresentar para você algo que pareça uma heresia. O grande segredo deles, a grande estratégia deles para te enganar é introduzir encobertamente, disfarçadamente, essas falsas doutrinas, essas heresias, esses falsos ensinamentos. Por quê? Porque encobertamente você não vai perceber. Às vezes você pode ser uma pessoa até conhecedora da palavra, uma pessoa que é antiga, já dentro de uma igreja, e aquilo passar despercebido aos seus olhos. Eu digo isso porque eu vivi 20 anos dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, cego, com os meus olhos vendados. E eu só vim enxergar muitas coisas aqui fora. Que muitas coisas que eu aprendi lá dentro, quase tudo, tá? Era um engano religioso. E eu mesmo, depois de 20 anos, mesmo depois de tendo chegado a bispo da igreja, tá? Então não são 20 dias. Mesmo assim, eu fui enganado. E hoje, eu não quero que você seja enganado. Tá certo? Então, eles vêm sorrateiramente, encobertamente, sem que você perceba. Tá certo? De uma forma o quê? Sutil, bem elaborada. Então eles fazem aquelas campanhas, ou aquelas correntes, ou eles fazem aqueles movimentos dentro da igreja, de uma forma muito bem elaborada, sutil, encobertamente. E você até pensa que aquilo foi uma direção de Deus, que aquilo foi uma orientação de Deus. Não tem nada de Deus.
É um engano religioso para tirar o seu dinheiro. E que depois vai matar você espiritualmente. Por quê? Porque você vai se tornar uma pessoa desacreditada, machucada, ferida, tá certo? E vai querer até culpar Deus, quando na verdade o culpado são eles e você também, que não atentou, tá? Para o que diz a palavra de Deus, tá certo? E aí, eu vou passar para você aqui alguns versículos, tá certo? Tanto de alguns dos apóstolos do Senhor Jesus, como Paulo, como João, tá? Assim como esses versículos falados pelo próprio Senhor Jesus. Você deve anotá-los aí e ler depois, tá bom? Para que você possa tê-los como base para a sua fé cristã. Então, tem um versículo que diz assim, lá em 1 Tessalonicenses 5, do 20 ao 21, 20 e 21. Não desprezeis as profecias. Não desprezeis as profecias. Tá? Examinai tudo. Retende o que é bom. Olha só que ensinamento. Então, não é que você tem que desprezar, certo? Aquilo que está sendo feito na sua igreja, aquilo que aquele pastor, bispo, apóstolo, missionário está fazendo, aquela campanha, aquele ensinamento, aquela palavra, aquela profecia, tá? Não despreze, mas examine tudo. Como assim? Como é que eu faço para examinar? Pegue a Bíblia, tá? Que são as Sagradas Escrituras, certo? E compare aquilo que ele está falando. Você foi para o culto, ele falou, você assistiu, ok. Ele lançou ali uma campanha, um movimento, ok. Certo? Vá para casa. Porque a obrigação é sua de examinar. Você tem que examinar se aquilo é ou não de Deus. Mas lá dentro da igreja, ensinam para ele que se ele examinar, se ele ficar questionando, se ele ficar perguntando, é porque ele está com maus olhos. É porque o espírito dele não é um espírito bom. Ora, eu pergunto a você, você tem que fazer o que o sistema religioso ensina ou você tem que fazer o que a palavra de Deus ensina? Ela está ensinando que você deve não desprezar, porém examinar tudo. E retende o que é bom, quer dizer, você examina o que for bom e de acordo com a palavra, você pratica, obedece. O que não for bom, o que for heresia, o que for engano, você percebe que há uma picaretagem, uma malandragem, sai fora. Ah, mas eu não vou estar desobedecendo ao homem de Deus. Não. Você vai estar obedecendo a Deus. Tá certo? Primeiro que se ele fosse homem de Deus, ele não estaria introduzindo heresias nem engano religioso. Vamos lá. Agora, o apóstolo João. Vamos lá. O que diz o apóstolo João? Lá em 1 João, capítulo 4, versículo 1, ele diz assim, olha, amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, qual é o conselho do apóstolo João? Então, não é o conselho do bispo Macedo, não é o conselho do apóstolo Valdemiro Santiago, não é o conselho do apóstolo Estevão Hernandes, da bispa Sônia, do Agenor Duque, não é o conselho do Silas Malafaia, não é o conselho do Natan Silva. Então, quando você nos ouvir falar, tá? O que você tem que fazer? Aqui está dizendo aqui, ó, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Então o que você tem que fazer? Como é que você prova algo? Você tem que submeter aquilo ali que está sendo feito, ou aquela pessoa, a uma prova, a um teste. Você nunca fez prova na escola? Você nunca foi submetido a teste? Quando eu estudava, haviam
os testes e as provas. E serviam para quê? Para me avaliar, para saber se eu estava apto ou inapto. A mesma coisa. Submeta aqueles a quem você ouve, tá? A provas e testes. Teste eles. Tá? Por exemplo, aquele pastor que você vê, você é um empresário, e você vê aquele pastor mostrando algumas dificuldades. Primeiro você, se ele não te conhece, vá como se fosse uma pessoa humilde. Pegue, por exemplo, a pior roupa que você tiver, uma roupa bem simples. Tá? Não vá com um bom perfume, não. Não vá bem maquiado, não. Você vai assim com uma pessoa bem simples. Aí vá visitar aquela igreja. Não vá com o seu melhor carro, não, você que é empresário. Vá, se possível, a pé ou de ônibus. Né? Você não está querendo um lugar que você tenha ali de fato um homem de Deus para te ensinar a palavra, que não seja um lobo vestido de ovelha. Aí você entra lá na igreja e pede um atendimento para aquele pastor. Bom, de repente ele vai te negar a primeira vez, ele vai dizer que está ocupado. Aí você vai um segundo dia, um terceiro, um quarto. Ou então, depois da terceira vez, o que você faz? Aí você vai, pega o seu carrão, certo? Você vai bem trajado, bem vestido. Você coloca o seu melhor perfume, certo? E você vai para o culto. Tá? Bom, se esse pastor que não te atendeu nos primeiros dias, tá? E agora você não precisou nem pedir atendimento, mas só em ver no culto ele já mandou o auxiliar dele, ou um obreiro lá falar com você, olha, o pastor disse que quando terminar o culto quer falar com a senhora, quer falar com o senhor. Olha, já tem alguma coisa errada aí, não é verdade? Ou então você pode submeter esse pastor a um teste ou a uma prova como? Dizendo para ele, olha pastor, recebi uma causa, eu tenho um dinheiro, tá? Desde que seja verdade, tá bom? Isso não quer dizer que você vai dar uma oferta da igreja dele. Primeiro você tem que provar o espírito dele, se é o espírito de avareza, de engano. Aí você diz assim, e eu quero dar uma contribuição para a igreja, tá? E aí você percebe o comportamento daquele pastor. Se ele demonstrar muito interesse, sabe, muita bajulação, se ele for um bajulador molesto, como diz a Bíblia no livro de Salmos, então sai fora. E não dê um centavo ali. Tá bom? Prove os espíritos. Se você vê lá que tem um pregador que as ofertas ele está empregando as doações em grandes templos, gastando em templos, quando na verdade o verdadeiro templo que são as pessoas, ele não cuida, ele não zela. Tá? Os obreiros daquela igreja vivem na miséria, o povo daquela igreja, se tiver uma necessidade, não pode depender daquela igreja, que aquele pregador não vai ajudar, mesmo tendo posse. O dinheiro que arrecada naquela igreja é só para grandes templos, é para emissora de televisão, onde propaga a prostituição, é só para promover um império e ter poder financeiro, econômico, político, tá? Para disputar os seus interesses pessoais. Então saia fora. Prove os espíritos. Tá certo? Prove os espíritos. Isso foi quem está dizendo, Natan Silva, não, João, o apóstolo João. Agora vamos ao que diz o apóstolo Paulo. Deixa eu ver aqui. O apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, deixa eu ver aqui. Bem, o apóstolo Paulo, na verdade, foi o que falou para examinar tudo, né? Não despreza as profecias. O apóstolo João mandou você não crer em todos os espíritos, todo e qualquer espírito. E o Senhor Jesus diz o quê? Ele diz assim, olha, acautelai-vos. Acautelai-vos quer dizer, tenha cautela. Não vá de vez, não. Não vá com muita sede ao pote, não. Tenha calma. Ó, vá devagarzinho. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Tenha cuidado. Que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Por seus frutos. Então, olha o ensinamento de Jesus. Olha o ensinamento de Jesus.
Tenha cuidado com os falsos profetas, porque eles vão vir transvestidos, certo? Eles vão vir disfarçados, certo? Disfarçados, com uma roupagem por fora de ovelha. Então eles vão demonstrar ali uma aparência de piedade, uma aparência de bondade, tá certo? Tudo para inglês ver. Mas interiormente, ele é outra coisa. É como acontece em muitas igrejas. Quem chega ali num culto de uma catedral, vai ver lá aquele bispo dando um bom tratamento ao povo, aos obreiros, tá? Aos membros, simpático, carismático. Mas vá assistir uma reunião de pastores e esposas, para você ver ele descendo a lenha, chamando lá a esposa de piolho de saco do pastor. Tem vídeos aí na internet, vá assistir. Tá? Então, aparentam piedade, bondade, tá? Mas é só por fora que são ovelhas, por dentro são lobos devoradores, tá certo? Aí ele diz assim: por seus frutos os conhecereis. Então, não diga que a sua igreja é de Deus, que o seu pastor, que o seu bispo, que o seu apóstolo é de Deus, por causa dos testemunhos que tem naquela igreja, tá? E bota um testemunho da fogueira santa de Israel, milagres. Na minha igreja tem muitos milagres, então ele é de Deus porque tem muitos milagres. Então, você está ignorando o que o Senhor Jesus, no livro de Mateus, capítulo 7, 15 e 16, eu estou lendo esse versículo e separei aqui para vocês, em Mateus 7, 15 e 16. Ele é de Deus? Jesus disse que ele não é de Deus coisa nenhuma. Mas tem milagre lá. Ele não é de Deus coisa nenhuma. Mas ele é bonzinho. Ele não é de Deus porque é bonzinho. Mas ele é piedoso. Faz caridade. Ele não é de Deus porque ele faz caridade. Não. Por seus frutos o conhecereis. Tá? Como é que você vê o fruto de uma pessoa? Como é que se caracteriza os frutos? Jesus ensinou que tem que ser pelos frutos. Os frutos estão relacionados ao quê? À caridade. Ao caráter. Este homem é de Deus se ele tiver caráter. Se não houver nada que desabone a sua conduta. Se não houver crimes cometidos por ele. Está na justiça. De repente não foi preso. Certo? Mas porque tem lá poder para pagar um corpo jurídico, tem deputados que defendem, mas comete vários crimes. Certo? Não muda nada. Os bandidos, quadrilhas, organizações criminosas, não muda nada. A única diferença é que eles usam a Bíblia, o nome de Deus. Tá? Então, caráter. O amor, você vai conhecer pelo amor. Não é o amor de palavras, não. Porque a Bíblia diz: filhinhos, não ameis de palavras, mas de fato, com obras. Então, por exemplo, eu tenho dado relatos aqui, tá? De pastores, obreiros, esposas, tá? Eu dei o meu próprio relato. E eu pergunto para você: quando vocês ouviram, assistiram esses relatos? Vocês viram esses líderes, esses bispos, essas igrejas nos tratarem com amor? Você acha que eu fui tratado com amor? Quando eu saí da Igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo, fui tratado com amor? Depois de 20 anos, não me deram nem um travesseiro para reclinar a cabeça? Não se preocuparam depois que eu saí, nem de saber se eu estava bem. Ninguém me ligou, ninguém me visitou. Tá certo? Ninguém me visitou. Ninguém foi lá, já que a igreja não me deu nada, nenhum recurso quando eu saí para me manter por algum período. Isso até um trabalhador comum tem esse direito, tá? De ganhar uma ajuda por 5, 6 meses até conseguir o próximo emprego, para não passar fome, para não morrer de fome, para os filhos não morrerem de fome. Tá certo? Mas a igreja não fez isso comigo, não fez isso, não fez com nenhum.
Cadê o amor? Então eles pregam que são de Deus, mas você vai conhecer se são ou não através do amor, através do caráter desses homens. Não pode ser um caráter duvidoso, certo? Então esses frutos, quer saber mais frutos? Vá lá em Gálatas capítulo 5, leia, pronto, sobre os frutos, e aí você vai saber quem é de Deus e quem não é de Deus. Quem está falando isso aqui, Natan Silva? Não, Jesus, o Senhor Jesus. Tá certo? Tá bom assim? Senhor Jesus. Então, eu queria que você tivesse esse vídeo como um vídeo assim de alerta, de ensinamento, tá bom? E eu só quero te ajudar a ter os seus olhos abertos contra o engano religioso. Caso você tenha gostado desse vídeo, dê um like aqui, tá bom? Curta e compartilhe com o maior número de pessoas possível para que esses ensinamentos, sabe, se espalhem pelo mundo e ajudem a outras pessoas também. Não seja egoísta, tá certo? Deus está te dando, reparta o seu pão com os famintos também, tá bom? Se inscreva aqui no meu canal. Estou preparando aqui um material, um conteúdo exclusivo só para as pessoas que estiverem aqui dentro desse canal, tá bom? Para que nós possamos ali interagir e a sua vida cada dia ficar melhor, tá bom assim? Você tem mais sucesso naquilo que você faz, seja em que área for, tá bom? Bem, um forte abraço a todos e saibam que os melhores anos da sua vida ainda virão.